complexa a organização, isso nós vamos estar conversando bastante, né? Então, por exemplo, o governo federal é um ator-chave muito importante, não só porque ele tem os recursos na mão, mas porque são 3, 4, 5 pessoas que vão decidir a respeito de taxa de câmbio, por exemplo. Então, a coordenação e a cooperação entre essas pessoas é muito mais simples do que a coordenação e a cooperação entre os consumidores brasileiros, né? Os consumidores de água brasileiros, por exemplo. Por que é tão difícil fazer as pessoas economizarem água? Por que é tão difícil? Tem um grupo grande com direitos diversos. E cada um pensa, mas eu só... Místico, você economizar só você não muda nada. Esse que é o ponto. Todo mundo economizar. Então, quer dizer, tipo é o ganho versus o custo, tá certo? Porque individualmente é irrisório. Mas em 200 milhões de pessoas... Todo mundo fizesse, vira uma coisa de jogos. Exatamente. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de a questão de. A questão é só o incentivo, porque não aumentam muito a tarifa. Tipo, 10 Por vezes. que não faz uma campanha? Eu não entendo por que não faz uma campanha. Não explica nada para a população. E deu resultado a campanha, só que não fizeram antes. Por que não fizeram antes? Deu resultado. No apagão do Fernando Henrique. E você tem maior, tipo, clubes, o Pinheiros. É questão de incentivo, todo mundo. Pagam muito menos do que os consumidores individuais. Então, na verdade, você penalizar consumidores individuais que têm consumo muito pequeno e tem direito à água tanto quanto clubes, que pagam micharia, não pagam nada. É o que eu tô falando, se você faz o incentivo da forma correta, você influencia todo mundo da forma correta. Só que grandes consumidores têm lobby para manter o preço deles baixo. Então, e o governo não vai bater de frente com a indústria. É uma questão do incentivo. Mas é uma questão mais Estão pedindo, a população acho que gasta muito menos água do que o comércio, a indústria e a agricultura. 4% só da água. Então, ficar fazendo um monte de campanha para a população... Tem resumo. Se você diminuir 90% do seu consumo. Se todos os consumidores diminuírem, mesmo todos os consumidores individuais, já faz diferença. Como fez, né? Já diminuiu bastante deles. Já fez, Mas, enfim. Só que você tem incentivos perversos para grandes consumidores que têm muito mais peso e que pagam muito menos do que a gente paga. A gente cai de novo na programação coletiva, né? Porque esses grandes... Exato, eles são poucos, eles têm organização. Eles se organizam e vão pagando a mesma tarifa e... Eles pagam por nada. Quando esse argumento, o produto fica mais caro e também ninguém vai aceitar. Bom, enfim, esses são os atores-chave. Então, tem uns que têm mais influência que outros. Claro, nós todos, indiretamente, numa democracia, temos alguma influência. Certo? Alguma influência cada um de nós tem. Mas ela é tão pequenininha, tão marginal, né? Tão infinitesimal, que praticamente não conta. A não ser quando, né? Protestos, tá certo? Abaixo-assinados. Mas aqui você junta vários decimais para virar alguma coisa, né? Precisa juntar muito. Às vezes consegue, mas geralmente são situações extremas, né? Muito... Enfim, o que está acontecendo agora nas estradas brasileiras é um típico exemplo de ação coletiva que provavelmente vai dar certo. Mas é que foi inteligente. Eles estão parando, eles estão conseguindo parar o Brasil. A Fiat já está com problema de entregar. Mas é que nem os motoristas. A soja vai dar problema? Desculpa. É que nem os motoristas de ônibus fizeram em São Paulo, na verdade, você não tem que mobilizar todo mundo, você consegue mobilizar poucos e eles vão travar a passagem de todos. Então, na verdade, a greve de poucos acaba fazendo com que todo mundo, mesmo que você não queira entrar em greve ou paralisar, você não consegue se mexer. Então... Em determinadas circunstâncias é possível você usar determinadas táticas que não é sempre possível. Acho que mais do que isso, acho que o avanço da tecnologia... A estratégia foi essa, nesse caso, e como foi em São Paulo no ano passado. Você consegue organizar grandes massas de população muito facilmente, com rede social e tal. Acho que esse é o grande ponto. A tecnologia avançou e ajuda muito a organização da massa. As redes sociais, principalmente. Mais fácil. Mas mesmo assim é complicado. Ainda assim é complicado. Enfim. Você coloca 10 mil pessoas num shoppingzinho. É disso aqui que nós estamos falando. Agora, vamos retomar aqui. Então, as instituições moldam os incentivos dos atores-chave. Então, o que eles estão falando é que as regras que existem, tá certo, vão dar
a direção da ação dos autores-chave. E com isso, determinar o potencial de crescimento e a distribuição de recursos no futuro. Ou seja, as duas variáveis básicas da teoria econômica vão ser determinadas, segundo os autores, pelas instituições econômicas. Tá? Crescimento e distribuição, determinados pelas instituições econômicas. Até aí, tranquilo, para o economista é a coisa mais tranquila. Então, com isso, eles colocam o primeiro elo da cadeia. As instituições econômicas em T determinam o desempenho, a taxa de crescimento, por exemplo, em T, tá certo? E a distribuição dos recursos no período subsequente. Tá? Aí, então, eles vão discutir algumas características das instituições econômicas que eles acham importante salientar. Primeiro, instituições econômicas são endógenas, vai na direção da questão que você tinha colocado. Diga. Eu tenho uma dúvida. Sim. Se as instituições, elas dizem respeito às interações humanas, assim, então os indivíduos ou as coletividades são sujeito a objeto. Não teria como elas serem exógenas? Não consigo nem imaginar o que seriam instituições exógenas. Mas a teoria econômica tradicional, na teoria econômica tradicional, elas são todas exógenas. Como se alienígenas viessem para Não, mas aqueles o décimo da modelos tipo, a taxa de poupança da economia é dada. Por que ela é dada? Ela é dada, entendeu? Você faz o seu modelo em cima dessa taxa. É o décimo da... subiu. Não, existe um Deus, teoria econômica, no modelo de bem-estar social, existe um déspota esclarecida que decide. Tá? Tem essa coisa aí, é um Deus ex machina, sei lá. Ele decide as variáveis institucionais, certas regras. Então, por exemplo, a justiça. A justiça, ela julga corretamente. A teoria neoclássica, ela tem uma crença de que a justiça funciona perfeitamente. E funciona, tem conhecimento perfeito, não tem como trapacear. Não precisa nem de justiça. Entendeu? Mas nós vamos chegar lá. Entendeu? Então, o sistema, ele funciona direito. Não precisa. As regras, elas são... É autossuficiente. Simetria de informação. Elas são obedecidas naturalmente. Certo? E elas são acordadas segundo os interesses das pessoas. Então, elas são produzidas naturalmente. Então, não precisa se preocupar com isso. Elas são dadas. Né? E quando você chega na macroeconomia, o que acontece? O investimento é exógeno, é tudo exógeno. Alguém resolveu, alguém determinou a propensão marginal a poupar. A conta é essa aqui, não interessa como. O argumento é que eles estão no limite de contorno menor. Mas no caso, os autores reforçam o fato de ser endógeno para criticar, então, os modelos. Então, não é para criticar, é para apresentar uma explicação de como que o sistema funciona efetivamente. Porque a teoria neoclássica, ela é um ideal de sistema econômico. Tá certo? Nem o neoclássico mais ferrenho acredita que o sistema econômico funcione daquela forma. Mas o modelo da teoria neoclássica é uma referência. Se a economia funcionasse perfeitamente, ela funcionaria daquele jeito. Então, se nós queremos uma economia a mais produtiva possível, nós temos que tentar moldar os nossos sistemas imperfeitos para ficarem cada vez mais parecidos com esse modelo da teoria neoclássica. A teoria neoclássica precisa ser olhada não como explicação do sistema econômico. A teoria neoclássica é uma referência do que seria um sistema maximizador. Ou seja, o mais produtivo possível. Isso é teoria neoclássica. Você não pode confundir isso, nem o neoclássico confunde, com o funcionamento do sistema real. Tá? Então, a teoria neoclássica é uma teoria normativa. Tá? Ela diz como que o sistema deveria ser. Ela não diz como o sistema é. O que esse pessoal tenta fazer é dizer como o sistema é. E converge com a teoria neoclássica isso, certo? Por isso que eu tô assim, me rebelando contra a sua colocação de que é uma crítica à teoria neoclássica. Não é necessariamente, pode ser visto como uma crítica, mas não é. É uma forma de entender como que é possível fazer o sistema se aproximar mais do ideal da teoria neoclássica. Eu vejo assim, entendeu? Chega num momento que rompe com a teoria neoclássica.
rompe, por quê? Porque se você quer explicar certas coisas, você não tem outra forma a não ser romper com os pressupostos da teoria neoclássica. Mas isso não significa que esse povo seja crítico da teoria. É crítico nesse sentido, entendeu? A teoria neoclássica tem uma série de coisas que não explica. Então, por exemplo, ação coletiva, bens coletivos, sistematividade, não explica essas coisas. E o sistema real, ele tem essas coisas. Então, para a gente entender o sistema real, nós precisamos explicar essas coisas. Tá? Mas para quê? Para tornar o sistema cada vez mais produtivo e, portanto, cada vez mais próximo do ideal da teoria neoclássica. A teoria neoclássica continua sendo o objetivo, a referência, né? o norte, mas não como a explicação do real. O real e por isso o pessoal aqui vai tentar explicar o real. E uma das coisas que a teoria neoclássica não explica, que isso já está claro aqui, é como é que as regras que são usadas pelo sistema econômico são decididas. Certo? Como é que as regras aparecem, como é que elas são criadas e como é que elas se mantêm. Esse pessoal aqui, por exemplo, o Asimov e o Robson Johnson, das primeiras coisas que eles falam é que as regras são endógenas, elas não são exógenas, como diz a teoria neoclássica. As regras são criadas a partir do próprio funcionamento do sistema. Existe uma interação entre o funcionamento do sistema e as regras. Tá certo? Em primeiro lugar, elas são determinadas como escolhas coletivas. Elas não são escolhas de indivíduos. Na teoria neoclássica, as regras são escolhas do tal do déspota esclarecido. Uma pessoa que conhece o mapa de preferência de todo mundo e sabe como maximizar o bem-estar geral, em termos paretianos, tá? De não deixar ninguém pior. Essa pessoa, sozinha, escolhe todas as regras que vão maximizar o bem-estar social, que é o teorema da possibilidade do Harrow. Né? Ele ficou conhecido como impossibilidade, mas o Harrow chamou o teorema de possibilidade. Quais as condições necessárias para que o sistema maximize o bem-estar social? Por isso que era o teorema da possibilidade. Então, quais são... no caso lá do Harrow, tem um ditador, um déspota esclarecido que sabe tudo isso e maximiza. No caso da teoria economicional, o que os autores estão dizendo é que essas regras elas são escolhidas a partir de processos de decisão coletiva. Não é uma pessoa que decide, é sempre um conjunto de pessoas. Tá certo? O que é uma escolha coletiva? É uma coisa que a teoria neoclássica, de novo, não trabalha com, a não ser indiretamente. A escolha coletiva dentro da teoria neoclássica acontece dentro da teoria do bem-estar social quando cada um individualmente escolhe os seus interesses. Mas isso é diferente de uma escolha onde, por exemplo, existe negociação e principalmente numa escolha onde a ação de um influencia a escolha do outro, quando existe algum tipo de externalidade entre as escolhas dos indivíduos. Isso não existe na teoria do equilíbrio geral nem no bem-estar social. Tanto na teoria do bem-estar social quanto na teoria do equilíbrio geral, as escolhas são independentes, elas são todas independentes, não existe escolha coletiva, só existe escolha individual. A escolha coletiva, ela pressupõe escolhas individuais, óbvio. Não existe escolha coletiva sem escolha individual. Tá? Esse povo da economia institucional, da nova economia institucional, eles não aceitam, eles aceitam o individualismo metodológico. Não tem nenhuma entidade superior aos indivíduos. Os indivíduos são a base de toda a movimentação. Não é como, por exemplo, a teoria marxista, que tem uma tal de uma acumulação de capital, que obriga as pessoas a acumularem capital. Certo? Não. No caso desses autores, eles acreditam que os indivíduos têm escolhas. Certo? Mas que em determinadas circunstâncias, os indivíduos escolhem coletivamente. O que é escolher coletivamente? É negociar. Certo? Ou existem vários tipos de escolhas coletivas.
envolve ou negociação ou imposição. Porque é muito difícil uma situação onde todos estejam de acordo. Esse exemplo mesmo que nós pegamos aqui da taxa de câmbio é típico de situação onde não existe concordância, onde não existe unanimidade. Em qualquer país, mudança de taxa de câmbio vai ter um grupo de pessoas que vai ser favorável e outro grupo que necessariamente vai ser contra a mudança da taxa de câmbio, qualquer que seja. Então, é uma situação que nunca vai ser um ótimo de Pareto, para começar. Qualquer que seja o resultado, alguém vai ficar pior. Vários alguém vão ficar pior. Mas vai ser uma decisão coletiva. Né? Porque nunca é decisão de uma pessoa, mesmo que seja da diretoria do Banco Central. Porque, além de tudo, a diretoria do Banco Central está levando em consideração a mídia, as associações dos produtores, os bancos, mesmo que eles não estejam fazendo o que os caras querem, eles estão levando em consideração a opinião da sociedade, tá? Que é uma forma de influenciar indiretamente a decisão. Né? A maior parte das decisões em democracias, das decisões importantes mesmo, a maior parte